Olá, trader, tudo bem? Eu me chamo Fabrício Nicolau e hoje vamos ver um dos métodos para você operar leitura de fluxo, utilizando o cenário de volatilidade, operando o padrão inversão de fluxo, onde veremos pontos importantes de reversão do mercado, ou seja, vamos identificar quando os participantes que compram em grande volume ou vendem em grande volume. É uma ferramenta fundamental que permite ver o ponto da inversão de fluxo, podendo fazer scalps assertivos ou até trades de front running, trades mais longos. Aprenda nesta aula a combinar nas suas negociações o cenário de inversão de fluxo. É uma baita ferramenta, uma baita estratégia que ajuda muito você, trader iniciante, que deseja aprender mais sobre o tape read. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. Ative o sininho para ser avisado. Teremos vídeos novos toda semana. E esse vídeo é de uma das temporadas que eu estarei gravando sobre estratégias de leitura de fluxo day trade. Então vamos ver na prática como tudo isso funciona. Vamos para estratégias de tape read, cenário de inversão de fluxo. Então vamos entender o método cenário inversão de fluxo. Certo, pessoal? Eu separei alguns pontos aqui para que você possa entender como que funciona o cenário ou o método de inversão de fluxo. Primeiro ponto, você precisa visualizar as ordens no Times in Trades. O cenário de inversão de fluxo ele vai mudar, fazer a inversão de fluxo conforme o volume na compra, o volume de ordens na compra ou na venda. E isso inclui o tamanho da ordem, o preço e qual participante que comprou. Nos mercados lá fora, mercados americanos, você não tem a famosa chamada leitura cega, né? Você não tem os participantes. Então, um benefício que você tem aqui no Brasil de operar o tape read, você consegue saber qual participante comprou, em que preço e o tamanho da ordem dele. O segundo ponto, pessoal, é a análise do gráfico de pontos, tá? Vai ser o teu GPS, o teu mapa, para você se localizar como que o mercado está, certo? Terceiro ponto, o cenário da inversão ele pode fornecer mais precisão nas operações, estando você mais próximo da origem, de onde surgem os movimentos, o ponto da inversão do fluxo, né? Para operações rápidas ou até trades mais longos. Daí a gente fala de trade location, trade de front running, né? Que aí é baseado em algumas outras estratégias que eu não vou mostrar nesse vídeo. Hoje nós vamos ver o cenário, vamos fazer algumas operações na prática, operando a inversão de fluxo para scalpers, tá? E numa próxima aula eu posso gravar aí trades mais longos, tá? A plataforma que nós vamos utilizar vai ser o Profit Pro. As ferramentas que nós vamos precisar Times in Trades e o gráfico de pontos. E o cenário, pessoal, o cenário para você operar tape read e entender é a inversão do fluxo, certo? Então, o que é isso? Vamos entender e vamos avançar aqui. Então, antes, pessoal, o nosso gatilho para a inversão de fluxo, seja na compra ou na venda, aqui vai uma atenção para tudo e entenda esta página. Quando você tem agressividade, mais intensidade, medidas como o tempo, consumo de liquidez, mudança do preço e o tamanho dos contratos, vai sinalizar o que para nós no tape read? Nas nossas ferramentas mães, Times in Trades, por exemplo. Urgência do participante em comprar ou se ele vendeu, no caso, né? Isso já nos diz muito para onde a direção do preço vai, entende? Isso te dá uma convicção de entrar no mercado. O tamanho do lote que ainda falta ser executado é muito importante. Se às vezes o mercado bateu e ficou consumindo aquele lote, ou ele bateu e já consumiu e foi rápido para outras faixas de preço. Então isso, quando tem liquidez, esse é o gatilho de você entrar. Quando o mercado vem consumindo, tem muito apetite de andar. Seja na compra, seja na venda. Então, algumas dicas aí para você. Encare como uma leitura e não uma análise. O teu foco tem que ser na reação. E não em tentar adivinhar o preço. Você tem que reagir. Identificou uma compra, identificou uma venda que está consumindo, acelerou, teve liquidez, teve zerador ali no mercado. Você tem que parar de tentar adivinhar se ele vai cair ou se ele vai subir. Desprenda desses viés que vai vir na tua cabeça. Eu vou comprar, será que ele vai cair? Não queira tirar a conclusão o tempo todo. Isso vai te prejudicar no momento de você for operar. E aí, uma dica importante. Para de querer saber o porquê da coisa, entende? Se entregue ao processo, ao fluxo, ao tape read, se entregue a isso. Entenda como ele funciona,
como ele respeita esses padrões e que você precisa se encaixar a esse formato. Certo, pessoal? Então vamos avançar e vamos entender agora como que é o cenário de inversão de fluxo, né? Então vamos entender como que funciona o conceito. E aí vamos para a prática praticar isso, né? O cenário de inversão, o nosso gatilho na compra ou na venda, ele tem um padrão que eu digo muito de chapéuzinho, né? Então o preço ele faz um chapéuzinho aqui, né? Faz um chapéuzinho. E na maioria das vezes também, na inversão de fluxo em baixa, ele faz o padrão Vzinho, tá? O padrão Vzinho. Então, tá, Fabrício, mas o que você está me dizendo? Que inversão de fluxo é isso? Quando você olha o gráfico de pontos, o gráfico de pontos ele é um gráfico atemporal. Ele não é baseado em nenhuma média. Ele é um gráfico que ele só anda conforme o preço está agredindo outras faixas de preço. Então, houve negociação em outras faixas de preço, surge o gráfico de pontos. Então, ele é um gráfico atemporal, não é baseado em nenhuma média, é um gráfico baseado no preço, na origem dos movimentos, certo? Ele anda por evento. E o que é o por evento? Baseado em compras e vendas dos participantes, ele se desloca, o preço acaba se mexendo, certo? Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu separei um cenário para a gente entender, e aí nós vamos praticar e vamos para a prática, né? Então aqui é o gatilho das ferramentas mães, que eu sempre digo. Se você não sabe o que é gráfico de pontos, tem um vídeo aqui nos cards onde ele explica como você configurar o gráfico de pontos, para você entender mais sobre essa ferramenta. O Times in Trades é uma ferramenta essencial para você fazer leitura de fluxo, o livro de ofertas e o livro de preços, tá? O gráfico de pontos ele não vai ser o seu gatilho, mas ele é um mapa para você se localizar o que o mercado está fazendo, para você contextualizar, certo? Então eu estou aqui no replay de mercado, né? Uma foto aqui, né? Eu estou aqui, por exemplo, vendo vários participantes e a questão é a seguinte, pessoal, quando que tem inversão de fluxo? Por exemplo, o mercado veio subindo, teve compras, estava tendo compras e subiu. Só que chegou nessa faixa de preço aqui, ele inverteu o fluxo e ele começou a cair. Então o que aconteceu aqui? Nesse ponto, nesse preço aqui, no 576, eu vi um participante vendendo pela Nova Futura, vendendo 861 contratos. Como uma média de contratos bem acima do que a gente está acostumado a ver no Times in Trades, então, por exemplo, ali 100, 250, 400, 800 já é baseado num lote grande. Então esse desloca o mercado, desloca o preço, ele acaba invertendo a tendência. Então tá todo mundo comprando, de repente vem um lote grande, ele parou o mercado. Ficou ali 76, 76, 77, 76,5, 77, 76. O mercado começou a fazer isso aqui, ó. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Ele ficou lateral, pessoal. Então, quando o mercado para, a gente não faz nada. A gente espera, certo? Então, se o mercado veio subindo, igual ele veio fazendo esse movimento, de repente ele começou a lateralizar, mas aqui, na verdade, ele fez a inversão do fluxo. Aqui veio a inversão do fluxo. Só que aí tem um detalhe, pessoal. O teu gatilho, o que você vai ver de ofertas é que o cara da Nova Futura entrou, mas se de repente vir mais participantes vendendo forte, por exemplo, aqui não é o caso, tá? Vendendo 100, mas vamos supor que veio outro vendendo 1.000, outro vendendo mais 500, outro vendendo 300. Isso desencadeia um movimento de inversão de fluxo. Então, quanto mais traders te ajudando ao cenário que está se desenhando e você está esperando acontecer, é hora de você reagir e entrar. Então, funciona assim o tape read ou a inversão de fluxo, que é baseado nesse cenário que eu estou dizendo. Tem outros cenários, como o padrão de canal, o padrão de tendência, né? São esses 3 cenários que existem no tape read, para que você possa entender como ele funciona de fato. Mas o cenário de inversão de fluxo é um dos que eu gosto muito, que é volatilidade. Então o mercado vem, sobe rapidão, inverte e retorna para outra faixa de preço. É assim que funciona a inversão de fluxo. Vamos para a prática? Vamos ver como funciona isso? Então vamos lá. Olá, pessoal, então eu estou aqui no ativo do Doll Pro, do mini dólar. Tô com uma ferramenta do Times in Trades aqui, o Ward original ativado, tá? Tô no replay no ambiente simulador, tá bom? Então eu tenho uma ferramenta aqui, o Times in Trades, Order original. Eu tenho um book de ofertas no replay,
um Times in Trades ordem original filtrado, onde eu quero ver lotes maiores, tá? Onde eu tenho aqui no ordem original eu tenho todos os lotes, então desde 1, 2, 3, 5, 10 contratos, todos, e também tenho o filtrado que eu quero ver só lotes maiores, né? Porque às vezes o mercado está tão acelerado que você não consegue e não dá tempo para você ver as ordens que entrou grandes, né? Porque ele já consumiu rapidamente, né? E aqui eu estou com um gráfico de pontos baseado na frequência, né? De 10 pontos aqui, configurado. E se você não sabe o que é frequência, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu explico tudo sobre frequência de mercado, tá bom? Se você não sabe, corra lá nesse vídeo e assista todo ele para você entender. E depois volta aqui. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente vai ver o cenário de inversão de fluxo. Então, Fabrício, como que eu vou aprender a identificar a inversão de fluxo? Perceba o seguinte, pessoal. Ó, o mercado de mini dólar veio numa tendência de alta muito forte, né? E aqui no fluxo, aqui, ó, como ele tô com ele aberto, eu vou explicar um pouco do passado para você entender, e aí nós vamos pegar o presente e operar em tempo real, né? Inclusive, eu vou fazer algumas operações aqui. Então, assim, pessoal, o cenário de inversão de fluxo, ele faz isso aqui, ó. Ele faz esse padrão aqui, ó. Um padrão de chapeuzinho, né? E Vzinho. Vzinho sempre está embaixo, né? Ele cai, inverte o fluxo aqui, né? Que ele lateralizou, né? E subiu. E o padrão de chapeuzinho é quando ele sobe aqui em cima, inverte o fluxo e ele começa a cair e fazer o padrão. Então é o padrão Vzinho e chapeuzinho, tá bom? Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente viu o mercado subindo forte, teve muitas compras e vendas no meio e tudo mais, mas aí veio um participante pela liquidez aqui e comprou 7 mil contratos de mini dólar, né? Comprou bastante, um volume muito alto, né? Só que isso foi na faixa do 82, e o 82 foi aqui em cima, pessoal. Ele comprou bastante, mas o mercado deveria estar subindo, continuar subindo muito mais, entendeu? Tá? Só que aí, como ele chegou nessa faixa de preço, o mercado não teve um apetite muito comprador. E aí veio os ursos, os participantes na venda, e começaram a trabalhar na venda, né? Então veio bastante vendas aqui, né? Veio uma compra de 1.500, veio mais compra de 800, e assim, pessoal, chegou no momento, depois de uma alta, depois do mercado subir, onde ele está ficando exausto. Os compradores estão comprando, mas o mercado não consegue mais mexer. E aí vem os vendedores, aí eles começam a descarregar lote, né? Então eu vi o cara vendendo pela Renascença, eu vi, pode ser o mesmo ou outro participante vendendo pela liquidez, né? Vendendo 500, mais 500, mais umas vendas aqui, umas compras, mais uma compra de 500, mais uma compra de 500 pela Orama, né? Mais uma venda pela Ativa e mais algumas vendas pelo BTG, tá? Aqui mais uma vendinha pela Orama. E aqui é o seguinte, ó, mais uma da Nova Futura, mil contratos, né? Então, assim, no efeito final, teve mais vendas do que compras, né? Só que o interessante é você ver que o mercado parou. O mercado vinha numa progressão forte, tivemos compras, não conseguiu continuar, e aí você está construindo um contexto. E aí é onde você vai pegar a inversão de fluxo. Nesse momento, quando você percebeu que ele não andou com 7 mil contratos, pessoal, é muita coisa, ele não andar, é hora de vender, né? Principalmente se numa outra aula, essa é uma aula mais prática, mais rápida, numa outra aula a gente vai ver como que a gente consegue ver exaustão, até com volume de preços, tá? Volume at price, né? Isso ajuda muito você visualizar rapidamente essa estratégia, né? Mas vamos lá, tá? Eu vou acelerar um pouquinho o mercado aqui. Seguinte, pessoal, então o mercado está fazendo aqui, está querendo lateralizar, né? Tendo compras, né? E o padrão chapeuzinho é quando você vê o padrão de inversão de fluxo, ou o padrão chapeuzinho, por assim dizer, quando o mercado está subindo, de repente ele não tem mais força, você consegue pegar o ponto da inversão de fluxo. Então, como é que nós vamos pegar esse ponto? Então, nós vamos ver aqui agora. A gente viu, vamos pegar aqui, ó, depois de uma corrida, isso poderia ser na queda também, né? Aqui deu uma inversão de fluxo. Então, esse aqui foi um ponto da inversão de fluxo, tá? Bem aqui, quando teve aquela compra muito grande, e não teve participantes comprando forte com a liquidez, né? Deixa eu pegar aqui os lotes dela aqui, ó. Aí, ó, esse lote aqui, ó. Tá? Então o mercado está lateralizando. Aqui, pessoal, para ele romper essa faixa de preço, tem que começar a vir uma venda forte. Vendendo, a gente pode vender, trabalhar ao favor, né? Porque
porque teve muitas vendas, ou a gente pode esperar a inversão de fluxo. O que seria? Por exemplo, ele fazer uma queda aqui, um movimento de queda, e aqui para baixo, quando ele começar a parar, a gente efetuar a nossa compra e pegar a inversão do fluxo, né? Então vamos lá. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente ver se a gente consegue ir mais rápido aqui. Vamos lá, vamos lá. Aí eu vou pausar e vou explicar detalhadamente quando surgiu a compra, em que momento, sabe? Para você começar a entender. Por isso que é interessante você pegar replay de mercado, praticar bastante, treinar o seu olho para esse tipo de análise, para você ficar cada vez melhor, cada vez mais craque, identificando essas oportunidades que existem todos os dias. Só muda o cenário, o participante, o horário, mas todos os dias tem essa oportunidade, enfim, seja em estratégia de canal, seja de inversão de fluxo. Certo, pessoal? Vamos lá, tá? Vamos lá, aguardando aqui. Tá, as compras e vendas estão bem dentro da média, nada ainda muito diferente, assim, fora do padrão. Ó, 2 vendas fortes, ó, o mercado já despencou, tá? Vamos lá. Eu preciso de que ele comece a acelerar, né? E quando a gente começar a ver uma inversão de fluxo, a gente vai, ó, mais vendas, mais vendas. Aqui já começa a ficar interessante vender, dependendo se fosse num canal aqui, ó. Se eu fosse operar o rompimento desse canal, talvez eu já poderia estar procurando por uma venda aqui, tá? Mas esse vídeo não é para canal, aqui vai ser para inversão de fluxo. Nós vamos pegar o momento que ele vai parar aqui, né? Eu não sei em que momento, se ele vai parar aqui ou aqui, e aí a gente vai poder efetuar uma compra, tá? Olha lá, estão vendendo 1.000, mais 1.500, mais 500, né? Começaram a vender tudo, pessoal. Começaram a vender tudo. Poderíamos ter vendido, né? Mas o vídeo não é esse o momento, né? Então, lá, ó, 72, começou a surgir algumas compras, começou a dar uma paradinha. Vamos lá. Ainda nada do que a gente precisa, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma passadinha aqui para frente. Dá um pause aqui, ó. Ó, BGC Liquidez comprando mais 5.000, mais 5.000, mais 500, bastante contratos, tá? Então vamos lá, vamos ficar de olho. O mercado parou, tá? Tinha bastante venda, o mercado parou, então não fizemos nada. Vamos esperar aí o padrão acontecer. Trocação de lote nessa faixa, começou a ficar lateral. Vamos lá. Ó, começou a acelerar na compra, teve bastante compras aí. Esperamos o padrão Vzinho ou chapeuzinho, né? É o padrão da volatilidade, da inversão do fluxo. Ó, bastante compras agora. Vamos lá. Se ele subir, né? Aqui, vamos tentar pegar o padrão chapeuzinho. Vamos ver em que momento ele vai começar a fazer exaustão, começar a parar para a gente pegar o ponto da inversão, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu desacelerar um pouquinho o mercado. 11h42. Ó, pessoal, aqui por cima ele começou a dar uma parada, ó. Começou a parar, começou a surgir umas vendas, né? Aqui já tá ficando interessante vender, tá? Ó, teve compras, teve venda, começou a parar. Aqui já é interessante vender. Eu vou programar uma venda aqui e já vou te explicar o porquê. Entrei vendido, pessoal. Entrei vendido, tá? O meu stop ficou um pouquinho mais alto, eu vou baixar aqui, ó. Stop aqui de 10 pontos, tá? No dólar. Tá? E aí o nosso ganho vai ser aqui, ó, nessa média do canal aqui, ó. Por quê? Porque aqui, pessoal, aqui é onde ele ficou um tempo trabalhando aqui, ó, no 5,78 com o 5,73,5, tá? Então o que acontece? Aqui você tem que analisar porque ele pode parar nessa extremidade do canal aqui ou quanto tá aqui. Então vai depender quando ele chegar aqui nesse fluxo aqui, o que ele vai fazer, tá? Então vamos ficar muito atento aqui, ó. Teve mais compras, ele começou, né, já tá um pouquinho negativo aqui, ó, 15, 10, 5 pila, né? Vamos dar uma aceleradinha aqui, ver se a gente consegue passar um pouquinho para frente. Ó, começou a vir vendas, mais vendas, umas comprinhas ali mais forte, né? Vendas e compras ao mesmo tempo. Começou a retornar. Aí aqui é o seguinte, pessoal. Você entrei, fiz a análise e entrei. Nesse momento, pessoal, você precisa ver os traders indo ao seu favor. Os traders precisam te ajudar, né? Você está operando na venda, precisa ter mais traders vendendo para que você continue acreditando nesse trade. Agora, se não está entrando vendas, o mercado começou a virar, entrou só compra, talvez é interessante você sair.
Mesmo que seja perdendo pouco, mas saia, entendeu? Porque dependendo, se você sentiu que entrou numa roubada, cai fora, espera uma outra oportunidade. O mercado pode. A gente que é operador de fluxo, a gente tem que ser um trader ciborgue, tem que olhar as duas possibilidades da moeda. Então, se não tem trader vendendo, é muito provável que ele vá subir. A gente precisa ter vendas para que ele caia. Ó, tá tendo só vendas, por mais que é pouquinhas aqui, mas tá tendo só vendas aqui do lado, ó, no nosso time trade. Agora começou a entrar umas compras, tá? Vamos avançar aqui, pessoal. Vamos ver se a gente vai para o nosso alvo aqui, ó. Ó, mais vendas, 500 do Bradesco, mais 600 do UBS, ó. Trader parceiro, pessoal. A gente opera junto com os traders, né? Mais vendas aqui da Nova Futura, né? Agora começou a entrar umas compras, ó, 2.500, começou a dar uma paradinha, pessoal. Aqui ele começou a parar ali no 5,83. Precisa ter mais vendas, ó, mais vendas, começar a entrar vendas, tem que ser um fluxo contínuo, tem que ser vendas contínuas, para que a gente acredite nesse trade, tá? Vamos lá, vou passar um pouquinho aqui para frente. Tá. Aqui, pessoal, se você quiser encerrar, estou fazendo um scalper rápido de 4, 5 pontos, aqui você já poderia encerrar, tá? Trades mais longos, como eu falei, podemos ver trades mais longos em uma outra aula, né? Mas nesse caso aqui, não deixa de ser um trade longo, tá? 10 pontos já é um trade longo. Então, se fosse para scalper, aqui eu já teria encerrado, tá? Aqui eu já teria encerrado, né? 4, 5 pontos, dependendo, balizado na frequência, já teria encerrado. Ó, entrou bastante compras aqui, o mercado começou a parar, começou a reagir bem, começou a entrar vendas agora. Opa, ficou interessante, ó, mais 2.500 vendas, ó, começou a movimentar o mercado. Ó. Então aqui, pessoal, já está interessante de você botar no bolso, entendeu? Então aqui já está interessante de botar no bolso, né? Eu vou deixar aqui no meio do canal, né? Vou baixar um pouquinho meu stop, que eu já ganhei um saldozinho, né? Então não tem por que devolver, né? Entrou mais vendas aqui, ó, continuou as vendas, Bradesco, UBS, Capital. Olha lá, ó, vai pro nosso alvo, pessoal. Vou botar 100 pila aqui, ó. 100 pila aqui. Ó, perceba o seguinte, ó. Inverteu, parou, começou a entrar compras, começou a inverter, ó. Nesse momento que você tem que ficar ligado, porque o mercado inverte. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Ele pode vir aqui, me devolver tudo e vir aqui para cima, tá? Então tem que ficar ligado. Né? Eu vou até baixar um pouquinho meu stop, ficar um pouquinho mais curto, porque eu já ganhei, né? Eu só não botei no bolso. Então não adianta você devolver tudo e ainda bater no teu stop. Pode acontecer isso. Então sempre você tem que tentar perder menos e ganhar mais. Ó, entrou mais uma venda aqui, mas eu não estou mais confiante nesse trade, tá, pessoal? Não estou mais confiante, tá? Ó, começou a parar, bom, foi aqui, chegou a me dar 100 pila, eu não peguei, não quis, né? Fui ganancioso, devolver, né? Então agora tem que ficar meio ligeiro aqui, tá? Até baixar um pouquinho aqui para vintão, né? Porque eu já ganhei, o stop sempre tem que estar curto. Então nós pegamos aqui o próximo ao ponto da inversão, tivemos um mercado um pouco agitado. Opa, pegou aí o nosso 80 pila aí, né? Ganhei 80 pila aqui. E assim, pessoal, você pode fazer várias operações. A análise pode ser para o mini índice, pode ser para o dólar, e especificamente nós temos no dólar, mas podemos fazer no índice. Só que o índice ele tem uma característica mais de ser tendência, então geralmente ele dá mais tendência durante o dia, tá? O dólar geralmente dá os 3 cenários do dia. Ele dá um cenário de tendência, ele dá um cenário de volatilidade, que é o padrão aqui, ó. Ele fez curtinho, tá, pessoal? Fez bem curtinho aqui, ó, né? Ele fez aqui o Vzinho aqui, ó, inverteu o fluxo, subiu e aqui em cima inverteu o fluxo, tá? Então foi meio curtinho, o nosso padrão aí Vzinho, chapéuzinho, mas já deu para entender um pouco o conceito, tá? Vou gravar mais aulas na prática, trazendo aí para vocês mais sobre esse padrão, para que você possa se familiarizar cada vez mais sobre o tape read. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho, porque eu sempre estarei gravando mais vídeos sobre esse. Gostou do vídeo? É um vídeo legal, bacana? Então deixa o like, se inscreva aí no canal para que mais pessoas possam entender e aprender dessa poderosa ferramenta que é o Tape Read, essa análise de padrão do preço. Certo, pessoal? Gostou desse vídeo? Já sabe, né? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários aí o que você gostaria de ver, o que você gostaria de que eu explique, se ficou com alguma dúvida nesse método, né? Mas assim, eu vou gravar um vídeo explicando mais sobre como eu opero, como que é as minhas telas, como eu monto essas telas. Esse vídeo é para um trader iniciante, um pouco mais avançado, né, que já tem um conhecimento de fluxo, né? Mas se você não tem nenhum conhecimento, ficou perdido nessa aula, eu tenho uma playlist,
no canal, onde tem vários vídeos iniciais explicando o que é o Times and Trades, o que é o gráfico de pontos, como que você compila com o gráfico de pontos, o que é o volume do preço, enfim, tem bastante coisa aí no canal para que você possa começar a ficar familiarizado sobre o Tape Read, certo? Então, muito obrigado por me assistir até aqui. Deixa nos comentários se ficou com alguma dúvida, alguma melhoria, né? E te vejo na próxima aula. Lembrando, pessoal, esse vídeo aqui é em agradecimento à All Street, que concedeu o cenário, e eu estou gravando e compartilhando esse conhecimento com vocês. Muito obrigado e te vejo na próxima aula.